lá, Luciano. O Andro, né, de Naradiba, gostaria de fazer uma pergunta para o Wilton Ribeiro. Aí? Já enviei para o seu WhatsApp. Pronto, daqui a pouco tá chegando. Enquanto o áudio chega, aqui tem pergunta do ouvinte, Hilton, aqui no YouTube. O Felipe Costa, ele diz o seguinte: bom dia, Caio e equipe. Pergunta, por favor, se a SMTT fiscaliza os horários da ATP. Preciso vir para a Urbis da Rua do Catu. Da última segunda a sexta-feira, fiquei 1 hora esperando o ônibus. Isso à 1 da tarde. Como é o nome do nosso amigo aí? Felipe Costa. Felipe, bom dia, obrigado aí pela participação. É justamente por isso mesmo que eu estou sentado nessa bancada agora, para dizer a você que daqui a poucos meses você vai estar com um aplicativo no seu celular, em que você vai estar acompanhando, inclusive, quando o seu ônibus vai passar aí perto no ponto de ônibus. Então, hoje o sistema de controle, Caio, não existe, porque, como a gente fala, a gente não tem o controle para e passo da movimentação dos ônibus. Então, o que é que a gente poderia fazer aí? Ele apresentar essa manifestação na SMTT para a gente chamar as empresas, certo? Então, hoje a gente faz uma fiscalização precária, fruto da falta de tecnologia do sistema. Então, a partir de agora, eu espero que Luciano, né? Felipe tem um pouquinho mais de compreensão, porque nós já conseguimos superar o passo mais difícil, que é a licitação, agora é implementar. Diga a ele que a tecnologia já vai estar disponível para ele em pouco tempo, que ele vai ter como visualizar o ônibus dele, saber até quantos minutos falta para o ônibus passar no ponto. A gente vai superar esse obstáculo. O Luiz Henrique Guimarães disse o seguinte: o que adianta existir a licitação se a qualidade vai continuar pior? O pessoal está meio reticente em acreditar. É isso, então eu vou pedir só a paciência e a compreensão, porque nós passamos pela barreira jurídica, que não é uma barreira, é justamente uma proteção, né? A licitação visa justamente transparência, visa não ter nenhum tipo de direcionamento. Então, nosso amigo aí tenha certeza que o prazo de entrega da operação vai ser 120 dias e com certeza a gente vai vir aqui, quando começar a operar, a gente vai vir aqui para ouvir os ouvintes aí, parabenizando o prefeito pelo grande avanço, né, no sistema de transporte. O Orjano Chagas está mandando aqui uma mensagem, diz o seguinte: bom dia, Caio. É por isso que o povo reclama da gestão de Joaquim Neto. Aliás, não, aqui é sobre o SAAI, rapaz. Não, depois a gente fala que é reclamação do SAAI. É porque tem outra aqui dele. Ele fala o seguinte: nunca se andou tanto com os veículos em Alagoinhas, com essa engenharia de trânsito. Uma simples locomoção de Santa Terezinha ao Luiz Viana. Precisa ir até a Praça Rui Barbosa ou ir até o Senai. Ele fala dessa conexão aí dos bairros, né? Não tem aí. Aí eu posso falar tranquilamente, porque eu participei de um projeto lá em 2009, 2010. Foi feito um estudo pelo Detran, né? Que nós temos um problema em Alagoinhas, falando de trânsito, de fluidez, que todas as grandes avenidas ligam o centro. Não sei se o Gomes já percebeu. Então você sai do Mangalô, ela vai desembocar ali na Praça Rio Branco, você sai do Barreiro, Praça Rio Branco, e todo mundo, a maioria das vezes, passa pelo centro, né? A gente tem o chamado trânsito negativo. São pessoas que passam por determinados locais que necessariamente não precisariam passar por ali, certo? Então muita gente passa pelo centro porque há uma tendência em razão da geografia das vias de Alagoinhas. As grandes avenidas que vêm dos bairros, elas justamente direcionam as pessoas a passar pelo centro. Um exemplo é o Fundo da Matriz. O Fundo da Matriz é um caos. Dia de sexta-feira, dia de grande movimentação, nós temos ali um entrave, porque tudo passa ali pelo Fundo da Matriz. Aquele outro lado da linha desemboca no Fundo da Matriz. E você tem ainda que quem quiser pegar a margem da linha ali da central, já é uma conversão complicada, porque você não pode convergir vindo do 15 de novembro, você não pode convergir ali para ir para a central, você tem que arrodear a praça para vir pelo meio para entrar à direita. Então você nota que nós temos um erro crasso, né? Um erro gravíssimo de engenharia que precisa ser melhorado. Só que aí vem toda a ideia, Caio, a gente pesquisou o plano de mobilidade urbana para Alagoinhas, que faz todo esse estudo. Você visualiza Alagoinhas daqui a 20, 30 anos em termos de mobilidade.
Esse plano a gente fez um orçamento com um laboratório de trânsito e transporte da Universidade de Santa Catarina. Foi mais de R$1 milhão para a gente fazer esse projeto. Que, salientando, nós vamos ter que fazer. Nós priorizamos a licitação no transporte, mas nós vamos ter que avançar no plano municipal de mobilidade urbana de Alagoinhas. Bom, nós temos aqui um áudio também do Andro, né? Joga aí, Wesley, no ar. Bom dia, meu amigo Luciano, bom dia a todos os apresentadores do programa Primeira Mão, né? Quem está falando aqui é o Andro de Narandiba. Eu gostaria, né, de saber do procurador da SMTT qual é a empresa que vai fazer, né, o roteiro aqui da comunidade de Narandiba, da região de Ponto do Beju, Pedra de Cima, porque não consta no primeiro bloco e nem no segundo bloco. Então eu gostaria, né, de saber qual a empresa que estará fazendo esse roteiro. O pessoal também tem questionado, Hilton, sobre a questão de Sauípe, aquele lado lá ali para quem vai para Entre Rios, né? Que é a linha depois do Posto Brasil, né? O pessoal tem questionado porque nos lotes, nem no lote 1, nem no lote 2, cita essas localidades. Eu trouxe uma pesca aqui porque tem algumas linhas rurais que já integram o transporte urbano. Elas não são servidas por transporte alternativo, que inclui até a do nosso amigo, que é Pedra de Cima, Narandiba, Areal, Ponto do Beju, Estevão, Mangueira, Buri, Catuzinho e Sítio do Meio. Essa eu não tenho os dois lotes aqui para eu dizer justamente se vai ser ATP ou Cidade das Águas, mas para tranquilizar nosso amigo, essas linhas vão ser operadas pelas atuais vencedoras, porque essas localidades, elas são integradas com o transporte urbano. Elas não são servidas pelo sistema de transporte alternativo. Então eu só vou ficar devendo, eu posso até passar para você, Caio, para você depois passar para ele, qual será, porque tem que ver dentro do lote qual é a linha que vai até, por exemplo, Narandiba, que ela está integrada ao sistema de transporte urbano. Então ela não foi licitada especificamente, porque a gente vai fazer um estudo só da zona rural. Por quê? Porque a zona rural envolve uma quilometragem maior. Verdade. Nós temos também questão de pavimentação. Então eu não poderia colocar na tarifa de R$ 2,70 que foi fixada no edital, eu não poderia colocar algumas localidades da zona rural. Então, tranquilizando o nosso amigo e também os moradores das localidades que eu falei, essas linhas que estão integradas, essas linhas rurais que estão integradas ao transporte urbano, que a empresa já fazia antes, elas vão continuar integradas, vão ter validador, acessibilidade. O mesmo ônibus vai lá fazer esse serviço. Agora nós vamos fazer uma licitação depois, que é só da zona rural. Porque a gente vai ter que definir, por exemplo, tem localidades que vai um micro-ônibus, Luciano, não vai um ônibus grande. Certo? Então tem que ver as peculiaridades geográficas da localidade, o tipo do pavimento, e nós vamos ter o quê? Tarifas distintas. Eu não vou poder cobrar a mesma tarifa, né, Gomes, para o operador que roda dentro do centro urbano, vou cobrar para ele ingressar na área rural, salientando que as linhas rurais que já estão integradas ao sistema de transporte urbano serão operadas pelas empresas vencedoras da licitação. Hilton, um problema que nós temos aqui em Alagoinhas, sabemos que não é atribuição, né, diretamente da SMTT, porque em um dia de folga do nosso companheiro Caio Pimenta, né, por conta de um pequeno problema de saúde, uma gripe, né, eu entrevistei aqui, Caio, o secretário de Educação, Jean Afonso, né, do município de Alagoinhas, fiz questão de perguntar ao Jean Afonso, não é? Se há uma... Ele foi secretário de Educação, não é isso? Não, Jean Afonso. O atual. Porque teve um Jean, não lembro se era Jean também. Jean Fábio. Jean Fábio. Jean Afonso. O atual secretário faz tempo, é da época do PT. O atual secretário de Educação. Eu perguntei ele o seguinte, há um problema aqui com relação aos assaltos a ônibus escolares, principalmente os ônibus da zona rural, diversos assaltos. Há uma reunião, sempre ocorrem essas reuniões, SMTT, Secretaria de Educação, né, Polícia Militar, com o objetivo de traçar estratégias, né, para coibir as ações desses assaltantes em cima desses ônibus escolares? Seria a colocação de câmaras, né? Nós já vamos implementar no transporte urbano
a ideia seria, a gente inclusive fica mais tranquilo porque a gente vai inaugurar na SMTT uma central de monitoramento para o transporte. A gente pode incluir, eu já estou aí me antecipando, porque as empresas vão ter as suas centrais de monitoramento para verificar a posição do ônibus, as câmeras também, e nós vamos ter uma central na SMTT. Aí, Luciano, respondendo até a sua pergunta, vou até pedir ao Major para conversar com o Jean, que a gente pode, agora teria que ver a questão orçamentária para justamente implantar essas câmeras nos ônibus. E aí a gente pode ou colocar na central da guarda, que a guarda está inaugurando agora, né, Caio? Uma central de monitoramento de segurança. Tem duas opções, ou colocar na central da guarda, que como envolve segurança, né, a questão de assaltos, né, o ideal seria colocar na central da guarda. A estratégia, tecnicamente falando, mais viável seria a questão de instalação de câmeras para combater o assalto, porque inclusive em Salvador caiu muito, né, teve uma redução com essa questão das câmeras. Eu lembro, quando eu era policial, nós tínhamos assaltos, muitos policiais morriam nos ônibus, em assaltos a ônibus urbanos em Salvador, e hoje caiu muito, e tem muito a ver com a questão das câmeras, que muitos marginais são identificados, exatamente. Agora eu estou mudando de assunto, vamos falar aqui dos mototaxistas. Né? Nossos amigos mototáxi. Mototáxi. Eu acompanhei, né, as discussões, inclusive várias audiências propostas pelo vereador Anderson Baqueiro, né, que ficou ali coladinho. Aliás, o Anderson Baqueiro ficou parecendo que era da base governista, né? Participou da carreata junto com o prefeito Joaquim Neto. Aliás, vereador Anderson Baqueiro que posou em fotos, né? Ao lado do ex-prefeito Paulo César no final de semana. Também, né? No Riacho da Guia. Não, ele é do lado do Tá em cima do muro? Mas tá em cima do muro. Nessa parte aí do mototaxista, ele também, junto com o Joaquim Neto, foram na carreata lá para a prefeitura, né? Festejando, enfim. Então, o que é que o pessoal pergunta nas ruas, Hilton? O que é que muda com a regulamentação dos mototaxistas em Alagoinhas? Vamos lá. Primeiro, só fazer uma cronologia. Nós não tínhamos nada em Alagoinhas sobre mototáxi. Nada, nenhum instrumento jurídico amparando o serviço de mototáxi. Ou seja, eles circulavam, né, na ilegalidade. O serviço existia no papel, na prática, de fato, mas de direito não tinha nenhum amparo legal. Então a gestão Joaquim foi outra. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, porque foram as missões que nos foram dadas, né, regulamentar mototáxi, zona azul, transporte coletivo urbano. A gente já estamos aí fechando o 4º ano, graças a Deus, cumprindo nossas missões. E a questão do mototáxi começa com a lei, que eu não vou deixar aqui de reconhecer, né, que foi o pioneiro nesse debate, na questão legislativa, o vereador Anderson Baqueiro, que foi muito tranquilo, porque ele colocou um projeto autorizando o município a instituir o serviço. Só que esse projeto ele não esmiuçava, porque ele dependia do governo, né, para dizer como seria o serviço. Então, o que é que a gente acertou, né, em uma audiência pública lá convocada por ele? Que a gente apresentando o projeto do governo, ele retiraria o dele para passar a tramitar o do governo. Então, o Baqueiro foi muito, muito parceiro nessa... Talvez por isso, independente de partido, de questões políticas, acho que a gente precisa enxergar o bem maior, que é proteger aquela categoria de profissionais. E aí começa lá atrás, eu acho que Caio teve em uma dessas audiências, em que a gente debateu os parâmetros, aí a gente enviou a lei para a Câmara, foi aprovada se eu não me engano, por unanimidade, não houve nenhum vereador contrário. E esse regulamento que nós assinamos, o prefeito assinou na terça-feira passada, muita gente pergunta, não já tem a lei, para que regulamento? Né? A lei fala que tem que ter os critérios de credenciamento. Porque, por exemplo, a SMTT lança um edital dizendo que tem 500 vagas de mototáxi distribuídas em tantos pontos. E como é que eu seleciono esse profissional? Então o regulamento, digamos assim, a coluna vertebral dele foi para isso. Foi para estabelecer critérios de escolha. E foi muito tranquilo isso, porque eu fiz várias reuniões com eles e foi unânime a questão de quem já atuava, aquela questão da antiguidade. Né? Porque lá em 2009, com o Major Alberto, à época capitão, ele chegou a fazer um credenciamento sem amparo legal, porque não tinha lei municipal.
Era um decreto de Paulo César que depois caiu por terra com a Lei Federal de 2009. Tanto que a gente tentou placa vermelha para os mototáxis na época e não conseguimos, porque o Detran disse que o município precisava adequar a sua legislação à lei federal. Então nós conseguimos agora. Então nós temos a lei que institui o serviço e o decreto que diz como vai ser o edital de credenciamento. Nós temos... Até teve uma entrevista aí que uma pessoa disse: a moto de terceiros, nós discutimos isso. Nós criamos, Gomes, a possibilidade do cidadão apresentar uma moto no nome de terceiro. Agora ele vai ter que fazer o quê? Um contrato de comodato, que é um contrato não oneroso. Ou seja, ele tem a moto da mãe, do irmão, do tio, para rodar. É como se fosse uma doação, né? Exatamente. Para ficar fácil Exatamente, sem contraprestação. A gente não aceita aluguel. Ailton, nos bastidores o cara está pagando, sim, mas o que vale para mim é um contrato que foi firmado. E as motos também com 10 anos de uso limite. Então, tudo isso visando proteger o atual mototaxista que vive disso. E um detalhe importante, Caio. Um critério que foi debatido com eles, a questão do vínculo trabalhista. Quando for lançado o edital, a prioridade na seleção vai ser aqueles que vivem, né? Que são autônomos, que dependem do serviço de mototáxi para sobreviver. Aquele que faz o mototáxi de bico não vai perder a vaga, mas no critério de escolha ele vai pontuar menos. É porque é o seguinte, vai restringir o número de mototaxistas em Alagoinha. Vai definir o número. A princípio, eu vou trabalhar com um número que nós não restringimos nada, porque nós fizemos um estudo lá em 2017, né? O capitão Luiz Fernando criou uma comissão, e nós estamos trabalhando, Gomes, com o que nós encontramos aí, porque falaram em 1.000, 2.000, e nós não encontramos isso. Nós já temos todos os pontos catalogados, são 70 pontos. Com o Coronel Nonato, nós criamos o pré-cadastramento e o prefeito prorrogou de novo, que hoje nós temos pré-cadastrados 440, e o prefeito disse tranquilamente, nós não vamos restringir. Agora, nós não podemos permitir inabilitado, correto? Porque isso é lei federal. Claro. Né? A lei diz, inclusive, a lei de mototáxi, que tem que ser categoria A com 2 anos. E tem que ter no mínimo 21 anos de idade. Por exemplo, se ele tirou carteira com 18, ele, mesmo tendo 2 anos de carteira, ele não entra. Por quê? Porque ele não tem 21 anos de idade. Entendeu? Então, isso é critério da lei federal. Não tem como negociar. É, porque é lei federal. Porque trânsito e transporte é competência da União. Está lá no artigo 22 da Constituição. Então eu só posso legislar sobre mototáxi com autorização do Congresso. Então veio lá a Lei 12.009 de 2009, que autorizou os municípios a implantarem e criou os critérios gerais. Nós apenas adequamos a realidade do município à legislação federal. Então, muita gente está com dúvida, nós permitimos motos até 10 anos. Agora, se ele trocar no curso do tempo de permissão dele, aí ele só pode colocar uma com 5 anos, porque eu não vou aceitar que o cidadão bote uma moto velha. Então ele tem que botar uma moto mais nova. Você pode ingressar com a moto até 10 anos, mas na troca ele tem que botar uma moto mais nova. Sim. Agora, Ailton, o que muitos mototaxistas, alguns, na verdade muitos não, mas alguns entraram em contato comigo para reclamar dos custos que essa regulamentação vai gerar para os mototaxistas, com relação ao adequamento, né? Vai ter uma padronização das motos. E quem iria arcar, né, com esses custos seriam os próprios mototaxistas, que na maioria dos casos são pessoas que não têm um grande poder aquisitivo, né? São pessoas realmente de baixa renda. Né? Qual será o custo, né, assim, médio para cada mototaxista continuar no sistema, se adequando aí à Aí vem mais uma cereja do bolo. Primeiro, a lei federal estabelece o custo. Não é também exigência municipal. Nós apenas colocamos na lei municipal, porque a lei federal já exige, que é o custo de mototaxista. E o prefeito anunciou no dia da assinatura que todos os mototaxistas pré-cadastrados vão ganhar o custo da SMTT. De graça. 0,800. Pronto. Por quê? Porque eles já estão pré-cadastrados. E por isso que se prorrogou o prazo de pré-cadastramento. Quem estiver nos ouvindo, procure a SMTT para se pré-cadastrar, para ter direito ao curso. O que é que ficou, basicamente, de custo pessoal? A plotagem da moto. A gente não exigiu pintura, exigiu a plotagem e os equipamentos obrigatórios, que inclusive nós colocamos no regulamento, que eles podem criar parcerias. Então, por exemplo, nós temos um espaço no colete
que é para publicidade. O colete seria um busdó do mototaxista, fazendo analogia, porque fica nas costas. Então ele pode ter lá o exemplo, ele faz uma parceria, só precisa ser autorizada pela SMTT. Então, um exemplo, se eles criarem uma associação, e aí ele procura um empresário e diz, eu vou dar 100 coletes, 200 coletes, e eu fico usando o espaçozinho atrás do colete por um ano. Vai ser minha propaganda. Entendeu? Então a gente criou essas possibilidades para diminuir o custo deles. O mais caro do sistema para eles é o colete, que se eu não me engano é R$200, eu posso estar errado, equivocado. Então, o custo de motofretista o prefeito garantiu, de mototaxista, desculpe. Outra coisa, eles vão ganhar a placa vermelha. A partir do credenciamento, eles já vão ter isenção de IPVA. Já diminui os então, a regulamentação para eles é fantástico. Sem contar a identidade visual. Nós criamos uma identidade visual, se você baixar o decreto. Né? Eles escolheram a cor azul, não foi escolha nossa, nós deixamos à vontade. Nós só criamos o layout. Né? A moto azul e branco, o capacete azul. Então eles só vão ter custo com a plotagem da moto, a plotagem do capacete, e podem buscar parceria na aquisição do colete refletivo. Pronto, e com relação à tarifa, Hilton? O nosso grande desafio. A gente colocou a possibilidade de discussão da tarifa no Conselho de Transporte. Inclusive, um membro do mototáxi, um representante, vai ganhar, né, uma cadeira no Conselho para a gente discutir política tarifária do mototáxi. Inclusive, para os ouvintes saberem, nós não estabelecemos a possibilidade do motocímetro. Isso, exatamente. Porque como regulamento, você já consegue adequar aí essa questão da tarifa, porque hoje é de boca. Eu vou ali para... digamos que seria o passo posterior. Conta para mim. Não, pode continuar, Hilton. O próximo passo, depois do credenciamento, vai ser discutir tarifa. Então nós vamos organizar os pontos vão ter um layout específico, eles vão poder locar garagens para fazer um ponto arrumadinho, como tem em Camaçari. Você tem um ponto até com a questão lá, como é que chama? Uma placa na frente, ponto de mototáxi, eles ficam sentados. A questão de touca, né? Touca descartável. Vai ter uma padronização para melhor identificação por parte dos Foi uma valorização, assim, o mototáxi hoje pode-se dizer que ele é reconhecido pela gestão municipal como um profissional do sistema de mobilidade urbana do município. Agora, como tem que se lembrar, a gente pegou a SMTT, não tinha nada de transporte, não tinha nada. Outro desafio é o transporte alternativo. Estamos aí para inaugurar, já está pronta a estação de transbordo. Só está fazendo algumas reformas lá dentro. Exatamente. Então tem muita coisa ainda para fazer. A gente vai lhe convidar uma próxima oportunidade para a gente tratar dessa questão aí do transporte alternativo, né? Uma outra promessa do prefeito Joaquim Neto, que é tirar, né, dos estacionamentos ali do centro, as vans, as combis, né, das outras cidades, enfim, então, colocar na estação, né, de transbordo. Mas, Hilton, obrigado pela sua presença. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Né? Aliás, uma entrevista bastante esclarecedora. Obrigado pela sua presença aqui. Viu? Caio tinha me pedido essa oportunidade. Eu sou muito disciplinado e todas as vezes que eu sou convidado, eu falo primeiro com o Major, com o Gustavo, que faz parte da Secretaria de Governo, né? Porque eu acho que o staff político do prefeito tem que saber, né, o que está acontecendo. Não é simplesmente um cargo vir, dar entrevista e falar do governo sem o devido conhecimento do staff. Então eu só tenho a agradecer ao prefeito Joaquim, porque me deu essa oportunidade de estar contribuindo com essas inovações na SMTT, ao Major Alberto também, que quando assumiu, né, aceitou a minha permanência como procurador, porque ele também poderia pedir ao prefeito outro procurador, e pela amizade, o conhecimento que ele sabe que a gente já tem há tempos nessa área, a gente permaneceu. A Genival, que é o diretor de transporte, foi brilhante aí na comissão de licitação, foi o presidente, foi que fez a presidência dos trabalhos. Agradecer a todos os vereadores principalmente Cleto foi
digamos assim, Cleto foi o cara das audiências, né? Porque eu tinha uma preocupação quem ia presidir as audiências, e eu tinha assistido uma audiência na SMT, na Câmara, que Cleto era vice-presidente, né? Aí eu falei, pô, tem que ver Cleto, porque nas audiências públicas, Gomes, aparecia muita gente que você percebia que ele não queria somar, ele queria só criticar. A gente está fazendo audiência pública para acolher. A gente não quer tomar decisões monocráticas, unilaterais. A gente quer ouvir a população. Então, Cleto brilhantemente conduziu todas as audiências. Essa questão do mototáxi, eu vou colocar Baqueiro como o percussor da aprovação da lei, porque realmente ele, independente de partido, de cor de bandeira partidária, ele se demonstrou muito focado em entregar aos mototaxistas esse projeto. Então, a SMTT agradece muito ao vereador Baqueiro por essa contribuição, porque em que pese ele ter sido executivo e às vezes fugiu da alçada dele essa decisão de mandar para a Câmara um projeto de lei, mas ele, na oportunidade como vereador, isso aí a gente tem que reconhecer, ele foi o percussor das discussões do mototáxi. Então, dizendo e já pedindo espaço para quando a gente estiver entregando esse novo modelo de sistema de transporte para a população, pedindo o espaço novamente lá na frente para a gente vir aqui e dizer para a população que efetivamente nós estamos entregando o sistema de transporte. Já tem previsão de assinatura de contrato? Vamos só convocar agora, tem o parecer da controladoria, que é obrigatório. Foi quinta-feira, publicamos o resultado no mesmo dia, até 5 dias o parecer da controladoria. Aí convoca as empresas para assinatura do contrato, homologa o resultado e nós vamos para os projetos. 30 dias entregar os projetos e a comissão de acompanhamento, que vai ter um representante já mandando um abraço para Gil, né? Gil, que é um grande batalhador em defesa dos operários, né? Do pessoal que trabalha nas empresas. E a gente vai colocar, eu estou sugerindo ao Major, colocar um representante do sindicato para acompanhar esse item empregabilidade, que as empresas vão respeitar esse item empregabilidade, que é a manutenção dos atuais operadores. Dos atuais operadores são aqueles que atuam no sistema. Esses motoristas? Então, agradecer Gomes aqui do meu lado, Caio, Luciano, nosso amigo aqui da operação, Wesley, que não é safadão. Grande abraço a todos aí, obrigado pela paciência. Valeu, Wilton. Cadê